Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo aqui. Deixa eu explicar para vocês como o mercado funciona de uma forma bem resumida. Nós temos basicamente a força de compra ou força compradora e a força de venda ou a força vendedora. São exatamente essas duas forças que vão movimentar o mercado. Então, quanto maior o número de pessoas e o volume em dinheiro em negociação naquele momento em compra, maior vai ser a tendência de alta, ou mais forte será a tendência de alta. E da mesma forma com a força vendedora. Quanto mais pessoas entrando vendidas e colocando um aporte, um montante financeiro maior na venda, maior vai ser a tendência de queda e mais forte será a tendência de queda. Então aqui eu vou ter três formas que o mercado se comporta. Ele pode ficar lateral. E quando que ele fica lateral? Ele lateraliza quando a força compradora ela se equivale ou se equipara à força vendedora. Ou seja, nós temos a quantidade de pessoas comprando e vendendo, disputando a posição, muito alta, muito párea, muito próxima, tá? Aí como que eu percebo que o mercado lateralizou? Eu vou olhar lá no gráfico, ele vai estar assim, ó. Ele não consegue definir uma tendência exata, ele vai ficar andando de lado. Para eu fazer uma tendência de alta ou permanecer em alta, é necessário que eu tenha uma força compradora maior do que a força vendedora, ou seja, mais pessoas comprando. Se mais pessoas estão comprando, o preço vai fazer isso aqui, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe e vai fazendo essa movimentação até que perca força e seja freado esse movimento de alta. Da mesma forma, nós temos na tendência de baixa. Na tendência de baixa, nós temos uma quantidade maior de vendedores do que de compradores. Logo, o gráfico vai se comportar, o preço vai se comportar dessa maneira, fazendo esse movimento descendente. Então, está aqui. Quando as forças se equivalem, o mercado anda de lado. Quando uma das duas forças se sobressai, ou o mercado vai andar em alta, ou em baixa, até que o movimento seja revertido ou que ele lateralize de novo, que é comum acontecer também. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que o mercado ele se comporta, nesse caso do exemplo branco aqui, é uma tendência de alta. Ele sempre se comporta corrigindo preços, ele não vai de uma maneira direta até o topo e depois para. O que ele faz? Ele sobe e corrige, que faz essa volta, ou faz um pullback, ou faz uma correção. Ele sobe de novo, corrige de novo, sobe de novo, e aqui ele poderia lateralizar, aqui ele poderia continuar subindo. Enfim, o movimento do mercado a gente tem que acompanhar, não tentar adivinhar. E o que eu já posso entender disso daqui? Uma tendência de alta, que é o exemplo aqui, ela vai sempre formando topos e fundos ascendentes. Ela fez um topo aqui, um fundo aqui, e eu já tinha um fundo anterior aqui. Então esse fundo já foi mais alto. O próximo topo mais alto, o próximo fundo mais alto, o próximo topo mais alto, e assim vai formando uma tendência de alta em ascendente. Aqui, ó. Os fundos estão ascendentes e os topos também estão ascendentes. Para a tendência de queda, é a mesma coisa de forma invertida. Você vai ter topos e fundos em descendência, ou seja, descendentes, no movimento contrário a esse desenhado aqui, tá bom? Então agora eu já sei que temos duas forças básicas, compra e venda. O mercado ele pode lateralizar, ele pode ficar em alta ou ele pode ficar em baixa, e eu já sei como o mercado se comporta. Por que eu falo isso? Porque você não vai conseguir ver um candle fazer isso daqui, ó. Ele subir, parou. Raramente isso acontece, muito raramente. Ele faz o quê? Ele sobe, desce, sobe mais um pouquinho, desce, sobe até ele fechar dentro do seu tempo gráfico e forma um novo candle. E o novo candle ele pode descer um pouquinho, voltar, descer, retornar, voltar a pegar a tendência e assim ir. Isso é esse movimento
que está desenhado aqui em branco. O mercado se movimenta em ondas, tá certo? Então aqui, o que vai movimentar essa compra e venda, como eu falei, é o dinheiro. E aqui eu já quero introduzir o primeiro indicador que eu utilizo e que eu considero um grande aliado para confirmar as minhas entradas e as minhas saídas. O volume financeiro, tá? Então, e o primeiro indicador que eu quero trazer para vocês que eu utilizo, ele é o volume financeiro. Deixa só eu esconder aqui por enquanto o histograma de agressão e vamos focar no volume financeiro. O que o volume financeiro é? O volume financeiro é simples, é de fácil entendimento. Ele me mostra a quantidade, o volume, o montante em dinheiro que está sendo negociado no mercado nesse exato momento. Nesse caso aqui, nós estamos num tempo gráfico de 15 minutos. Então, cada barra do volume financeiro vai representar o valor dentro dos 15 minutos selecionados para negociação. Eu poderia colocar em 30 minutos, em 5 minutos, e assim eu vou alterando os volumes financeiros porque eu estou olhando de forma fracionada. Então, o volume financeiro aqui, a barra, ela é relativa ao tempo gráfico que eu estou utilizando. Eu utilizo o volume financeiro sem cor. Por quê? Aqui eu só quero saber o montante, o valor absoluto do dinheiro que está em circulação no mercado nesse momento. Para quê? Para que eu possa validar as minhas posições. E como que isso é utilizado para validar uma posição? O volume financeiro ele é um confirmador de tendência. Por quê? Dentro do mercado financeiro não existe movimento que perdure, que se perpetue ou que continue com força se você não tiver dinheiro, se você não tiver volume financeiro sendo aportado naquela faixa de preço ou naquelas posições. Então logo eu já posso definir que quanto menor for o saldo aqui do volume financeiro, mais fraco é o movimento. Por quê? Quanto menos dinheiro, menos movimento eu vou ter e mais fácil de ser revertida essa tendência vai ser. Em comparação, se eu tinha 10 bilhões em negociação, eu precisaria de 10 bilhões da força oposta para frear o movimento. Se eu tenho 5 milhões, eu preciso de apenas 5 milhões. Então, são horas mais perigosas para se operar, quando o volume financeiro está baixo, tá? Aqui eu já sei qual o montante do volume financeiro e eu sei que ele serve para confirmar uma tendência ou para validar uma entrada ou não. Mas aqui eu não tenho a informação do que está sendo mais forte naquele momento, se é aquela força de compra ou força de venda. Se quem está agredindo o mercado, causando uma agressão, está causando uma agressão de compra ou de venda. E o termo agressão aqui se refere ao momento que uma ordem é executada. Se eu faço uma compra ou uma venda, eu estou agredindo o mercado, tá? E esse aqui já é a introdução para que a gente comece a explicar sobre o volume financeiro aliado ao histograma de agressão. Aqui, ó, histograma de agressão, TR, histograma de agressão, que é um leitor do tipo tape reading, ou seja, ele está me mostrando em tempo real o que está acontecendo nessa negociação, se os vendedores ou se os compradores estão sobressaindo naquele momento. Então temos aqui, para cada barra verde dessa aqui que ele mostra o saldo dos compradores majoritariamente, que está em alta. E aqui, quando a barra está vermelha, ele me mostra que dessa negociação de volume financeiro aqui no mercado nesse momento, estão sobressaindo os vendedores. Então, aqui nesse momento, os compradores estavam vencendo, aqui nesse momento os vendedores estavam vencendo. Então entender o motivo de eu não utilizar o volume financeiro com cor é porque o meu complemento ele acaba sendo o histograma de agressão. O que eu preciso saber do histograma de agressão? O histograma de agressão ele me mostra o saldo acumulado do candle anterior, ou seja, ele vai acumulando o saldo até
que você possa chegar e ver uma situação como essa e questionar aqui, ó. Poxa, mas aqui eu tinha um saldo muito alto de agressão de compra e aqui eu formei praticamente um doji, que é um candle de indecisão. Corpo muito pequeno, pavio para cima e pavio para baixo, ou seja, o preço ele foi rejeitado tanto na alta quanto na baixa e permaneceu naquele ponto aonde o corpo está. Ora, se eu tive aqui um saldo de agressão de compra alto e um volume financeiro satisfatório, por que que o preço não movimentou? Exatamente por isso, porque o histograma de agressão ele mostra o saldo acumulado e não necessariamente foi essa barra de agressão somente nesse candle de número 4, por exemplo. Outra coisa que eu preciso saber aqui no histograma de agressão é que ele se movimenta de forma ascendente e descendente. Então, ele vai subir, quando a agressão começar a diminuir, ele vai retornar, podendo reverter e voltar com uma cor diferente ou com uma agressão diferente, ou seja, ele sobe de compra, desce e os vendedores começaram a sobressair, ele vai vir na cor vermelha dos vendedores. Isso é diferente do volume financeiro. O volume financeiro ele só trabalha na ascendente, por quê? Uma vez que o dinheiro é colocado no mercado, ele apenas vai trocar de mão. Ele não vai retornar, você não vai retirar o dinheiro do mercado. Por isso, ele não vai fazer esse movimento de subida e descida, diferente do histograma de agressão. Como conciliar os dois? Eu vou pegar aqui, eu tenho um volume financeiro satisfatório, eu tenho um saldo de agressão satisfatório, logo eu estou em uma tendência de alta. Eu tenho um candle anterior aqui que me deu um saldo positivo de compradores, o terceiro candle confirmou e o quarto candle veio com um saldo um pouquinho maior. Porém, o volume já começou a diminuir. É hora de eu ligar meu alerta. Eu olho para o gráfico, eu percebo que começou a ser formado um doji, ou seja, um momento de indecisão do mercado. Vale a pena eu permanecer na posição ou não? Ou eu posso ajustar meu stop, fazer um trading stop, ou travar meu preço em uma posição que, caso ele retorne, eu seja estopado, mas que eu seja estopado de maneira que eu saia no lucro. Basicamente, essa é a função do volume financeiro e do histograma de agressão. Vocês vão conseguir entender melhor quando a gente estiver na prática, avaliando tudo na prática, nas operações reais que eu já fiz, que algumas até eu postei no canal, mas não detalhei. Mais à frente eu vou detalhar todos esses pontos, a gente vai avaliar ponto por ponto de cada entrada que eu fiz e eu vou mostrar os resultados conforme eu tenho mostrado lá no canal, tá bom? Então, de volume financeiro e histograma de agressão, o que eu quero que vocês saibam nesse momento é exatamente isso, tá ok? Então, valeu e vamos partir para as próximas aulas.